Money! Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, Dollar, dollar. Dollar, dollar. Olá, eu sou a Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar, o podcast de finanças pessoais onde falamos sobre dinheiro de uma forma descontraída e descomplicada. E para todos aqueles que estão a ouvir este podcast pela primeira vez, vou pedir então para subscreverem, seja em que plataforma for, inclusivamente no YouTube, para não perderem todas as novidades. E então, o tema de hoje, preparem-se amigos. Vai doer, vai haver chicote, vai haver chapada. Esta hora já estão a pensar, mas eu venho aqui aprender sobre dinheiro ou para levar pancada? Amigos, às vezes é preciso levar uma pancadinha, não é? Para abrir os olhos. E neste caso vou abrir a cabeça e abanar, ok? Vou começar a fazer pipocas nessa cabeça. Estão a ver? É como se tivessem milho e de repente no final deste podcast convém que já esteja em pipoca. Não queimada, mas que isto já esteja aí a fervilhar. E se querem transformação, vou-vos pedir para abrirem o espírito, a mente, que façam aqui uma análise à vossa vida em função daquilo que vamos aqui falar e acreditem. E agora fora de brincadeiras, que este pode ser dos episódios mais transformadores que vocês podem ter relativamente à vossa vida financeira. Estão preparados? Estão preparadas? Vamos a isso? Então, hoje vamos falar da mente de rico e a mente de pobre. E amigos, isto não tem nada a ver com o bolso. Quer dizer, depois terá nos resultados a produzir. Mas isto para dizer que não é a nossa condição económica ou financeira inicial que vai determinar se nós temos uma mente de rico ou uma mente de pobre. Aliás, eu conheço muita gente que aos olhos dos outros é vista como rica ou wealthy people. Por acaso eu gosto mais da expressão wealth do que rico ou milionário ou isso. Bem, adiante. Mas que é vista como os outros como uma pessoa financeiramente bem-sucedida, rica. Mas na realidade tem mente pobre. E outros que tendo pouco dinheiro na conta, pelo menos para já têm um mindset. Vou usar aqui muitas vezes a expressão mindset ou mentalidade, querem dizer a mesma coisa. Já têm aqui um mindset rico, ok? E não. Já estou a ver aqueles meus amigos que vão ouvir o podcast e gostam muito de brincar comigo, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de brincar e dizer, mas Bárbara, eu tenho mente rico com um bolso de pobre. Tem a mente no sítio errado, é o que é, ok? Não é disso que estamos a falar. A mente de rico não é querer ter um jatinho, ok? E até podem querer e até podem ter e até podem alcançar. A questão é se estão dispostos a fazer o que é preciso para lá chegar. Depois, como dá trabalho, deixam estar, não é? Ou seja, as pessoas quando são confrontadas, dizem, está bem, isso é muito bonito, então diz-me lá como é que eu faço. E sabem que pergunta é esta? A pergunta de mente pobre, ok? Isto dito assim, eu vou estar a dizer às vezes isto aqui com um tom que se vocês, por isso é que eu já disse, se não tiverem aqui a mente aberta, se quiserem deturpar, vão levar isto para o lado errado, vão continuar, vão acabar este podcast no mesmo ponto de partida. E eu acho que pelo menos tentar retirar alguma coisa que vos ajude a crescer, uns mais, outros menos, acho que é isto que leva também a que estejam a retirar uns minutinhos do vosso dia e a investir em vocês mesmos, ok? Portanto, a desresponsabilização é procurar validar quem não consegue tentar. Ou seja, a maioria das pessoas quer o benefício, mas sem fazer o caminho. É a questão da preguiça, não é? E isto remete-me inclusivamente aqui para um ponto, para deixar já aqui claro, que é quase sempre quem vos critica é quem faz menos do que vocês. É que não duvidem disto. Ou seja, eu nunca vi, isto passando aqui para um ponto, eu nunca vi uma pessoa empreendedora, quando houve alguém dizer que quer abrir o próprio negócio e dizer, não faças isso, é horrível. Claro que o empreendedor conhece o caminho das pedras, mas incentiva quem o quer ser. E quem é que diz, olha, tem cuidado, o Zé António abriu a empresa e passado 6 meses teve que fechar. E eu às vezes, quando estou a falar com algumas pessoas, pergunto, mas essa pessoa que lhe disse isso tem uma empresa? Não.
E eu, pronto, portanto você vai dar ouvidos a quem nunca sequer passou por isso. E a verdade é que às vezes até há ali uma satisfaçãozinha da desgraça alheia. Sabem porquê? Porque valida a opinião desses críticos de que mais vale estar quieto. Que é por isso que eles não se mexem, porque são uns sabichões, eles é que sabem. E eles sabem que não resulta. É o treinador de bancadas, estão a ver? Que sabe tudo, mas nunca fez nada. Ok? É só para dizer #mente pobre. Pronto. Isto remete para outro princípio que a primeira vez que me disseram deixou-me a pensar nessa altura, já foi há uns anos, e que me levou a fazer um reajuste aqui das pessoas à minha volta. Então, dizem que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas de nós, com quem nós convivemos mais. E agora, onde você estiver, no carro, em casa, numa caminhada, onde for, eu quero que vocês parem agora, por um momento. Tem que parar mesmo, ok? Podem continuar a andar, mas parem no sentido de reflitam quem são as 5, as 6 ou as 7, não temos que ficar aqui no número, presos no número, que é uma coisa que eu vos quero, não se prendam, ok? Não fechem a vossa mente, mas pensem nesse grupo de pessoas mais próximas de vocês e vejam se essas pessoas são pessoas que vos elevam, que vos acrescentam, que vos inspiram, ou se são pessoas que vos puxam para baixo, que vos esvaziam a vossa moral, que criticam os vossos passos, e aqui a crítica é destrutiva, e pensem se não estão a pensar em ter de fazer aqui um rearrange, aqui uma realocação. Nós nos mercados financeiros usamos a expressão realocação de ativos. Vamos pensar nas pessoas como ativos, façam aqui uma distribuição aqui das pessoas próximas, das pessoas por quem vocês se deixam inspirar e influenciar. O caminho para a liberdade financeira começa muito antes do dinheiro. E quem já atingiu sabe perfeitamente disso. Aliás, um ponto curioso é perceber-se que há padrões em todas as pessoas bem-sucedidas a nível mundial. E o que nós temos de fazer é replicar esses padrões. Claro que há padrões, quando eu estou aqui a falar, é dos padrões base de mentalidade e de comportamento. Ok? E é fácil nós percebermos isto quando pensamos no caso de pessoas que ganharam muito dinheiro no Euromilhões e depois perdem tudo. Ok? Participantes de reality shows, artistas, ok? Futebolistas que ganharam imenso dinheiro e de repente lá vai o dinheiro todo, não é? E depois andam só a lamentar. Ainda recentemente tomei conhecimento de mais uns quantos casos e penso sempre, se tivessem tido literacia financeira, se tivessem as bases do mindset certo, em vez de terem ido à falência, em vez de terem ficado nas ruas da amargura, se calhar nunca mais teriam de trabalhar por dinheiro, só mesmo por prazer, ok? Mas isto parte do ponto sempre de base, que é as pessoas nunca foram ensinadas a lidar com dinheiro, muito menos com uma grande quantidade de dinheiro, e portanto se não houver aqui a mentalidade certa, acaba-se por tomar as decisões erradas. E eu já vou começar a entrar aqui no ponto, tudo isto vai-vos fazer sentido quando avançarmos mais um pouco neste episódio. Mas claramente, ou seja, temos aqui as pessoas que até podem receber uma quantia imensa de dinheiro, mas perdem. É como se de repente repelissem o dinheiro. Aquilo entra, mas sai. Tem o inverso. São pessoas que parecem um imã, ok? E já ouviram, e a história está cheia destes exemplos, e estes foram os exemplos que eu comecei a ter contacto há uns anos, que me entregaram quando iniciei esta minha jornada, que são imensas pessoas, não é? Que foram bem-sucedidas, depois perderam tudo, mas recuperam rapidamente. Ou seja, há pessoas que de repente, por mais que caiam, levantam-se sempre. E parece que se levantam cada vez mais rápido. E às tantas a pessoa pensa, mas porquê que isto acontece? Porquê que há quem passa a vida toda no buraco e porquê que há outros que se levantam sempre e sabem sempre como voltar à berlinda? Estão a perceber? O que é que estes sabem sobre o dinheiro? E eu costumo dizer, muitas vezes, inclusivamente a pessoas a quem faço mentoria, que primeiro treina-se a mente, depois põe-se os óculos da riqueza, como eu lhe chamo, e depois entra-se em ação. Claro que só em cada uma destas 3 etapas, já começa a acontecer mudança, mas a junção das 3 é extremamente poderosa.
E o ponto é, porque é que eu trago este assunto nesta altura? Nós temos estado aqui a seguir um conjunto de episódios, já estamos a entrar aqui em alguns episódios muito de investimento, e porque é que eu de repente agora trago nesta altura aqui o binómio mente rica versus mente pobre? Porque este é um tema essencial para as pessoas atingirem o sucesso. E aqui nós estamos a centrar este podcast no sucesso financeiro, o que quer que isto seja para cada uma delas, ok? Mas vamos centrar-nos aqui no princípio da liberdade financeira. E eu tenho um podcast, um episódio só dedicado a isso, portanto quem não ouviu pode ir ouvir, porque está mais detalhado, porque aqui ainda vamos falar de vários pontos. É que as pessoas muitas vezes querem fórmulas mágicas, querem resultados instantâneos sem fazer o percurso, querem o corpo tonificado, sem ter o cuidado com a alimentação ao fazer o exercício. Agora é que penso nisso, não era nada mau, não é? Pronto, isto é a minha mente diabinho aqui a tentar-me sabotar. E nós, a verdade é que somos peritos nisto. Mas é preciso retirar o foco no facilitismo. E nós temos a estatística, digamos, temos o universo sempre a puxarem-nos aqui para uma zona de conforto, de não te mexas, fica sossegadinho. Depois a gente olha assim pela janela, estão a ver, e vemos os outros atingirem grandes feitos, mas nós na realidade não queremos sair de casa. E não é possível atingirmos os resultados sem nos mexermos, não é? E eu já mencionei esta frase porque para mim é um mantra que é da Einstein, que diz: insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Portanto, se nós queremos resultados diferentes, temos de fazer diferente. Portanto, vamos imaginar uma árvore. Se nós queremos que o fruto seja mais doce, seja melhor, o que é que temos de fazer? Para mudarmos os frutos, temos que trocar as raízes. Ou seja, isto acaba por ser uma analogia para um ponto essencial, que é quando nós queremos alterar o que está visível, devemos modificar o que está invisível. Este conceito já estava num dos meus livros preferidos, que é O Príncipezinho, que eu recomendo que as pessoas leiam em diferentes alturas da vida, porque tem grandes ensinamentos. Mas vamos começar a entrar aqui no ponto essencial, que é a reprogramação financeira da nossa mente. Como eu estava a dizer, seja pelo sítio onde crescemos, pela influência que tivemos dos nossos pais, dos amigos da escola por onde crescemos, temos um conjunto de sementinhas que foram plantadas na nossa mente e que nos condicionam a forma como nós nos relacionamos com o dinheiro. A parte boa é que nós podemos mudar isso. Como? Reprogramando a nossa mente. Ou seja, toda a nossa nova programação vai conduzir a novos pensamentos. E o que é que acontece se formos pensar quando temos bons pensamentos em vez de maus pensamentos? Pensem comigo, hein? Pensem pensamentos. Quando estamos sempre a pensar no pior, sentimos angustiados, tristes, irritados, ou seja, despleitam em nós sentimentos menos bons. Portanto, o que é que isto nos diz? Que é importante nós escolhermos os nossos pensamentos para que os sentimentos sejam bons. Ora, quando os sentimentos são de ânimo, é mais fácil depois nós, quando estamos assim animados, entrarmos em ação, não é? Quando estamos deprimidos é porque nos sentimos mal, não nos apetece fazer nada. E mesmo quando as pessoas nos dizem para fazer aquilo ou X ou Y, não vai resultar, porque nós não nos sentimos bem. É o mesmo princípio do que ir para o ginásio, não é? Quando nos tentam forçar, nós não queremos, ou deixar de fumar. A pessoa tem de sentir. Ok? Agora imaginem que até agora não faziam nada em relação às vossas finanças. Até que ouvem este magnífico podcast, não é? Mas melhor que isso, mostram aos amigos, partilham, criam e reforçam o interesse aqui no vosso grupo de influência sobre o mesmo tema. Ok? E mais que tudo, começam a implementar o que aprendem. O que é que isso traz? Novos resultados. E porquê? Porque até o momento vocês não faziam nada. Ok? Portanto, se nós queremos ter resultados diferentes, temos de mudar a nossa programação financeira, ou seja, a forma como olhamos e lidamos com o nosso dinheiro. Resumindo de uma forma assim, se tivéssemos de sintetizar, a nossa nova programação irá conduzir então a novos pensamentos, esses pensamentos vão conduzir a novos sentimentos, esses sentimentos vão levar a novas ações e essas novas ações vão produzir novos resultados. Ok? Pensem nos ambientes tóxicos às vezes que vocês trabalharam. Vocês conseguiam produzir mais? Não.
E depois entra-se numa espiral, porque pensamos, os pensamentos que desenvolvermos sobre aquilo são negativos, sentimos mal, fazemos menos, os resultados que temos são piores, portanto é inverter este ciclo. E nós podemos assumir esse controle, ok? É simples. E para quem me diz, Bárbara, mas eu tenho dívidas, eu estou desempregado, como é que eu vou fazer? Meus amigos, foca na solução, não foca no problema. Há uma frase do Tony Robbins que eu gosto muito e que diz: Where focus go, the energy flows. Para onde vai o foco, vai a energia. E sabem aquelas pessoas que têm um problema para cada solução? Não sejam uma delas, ok? Portanto, para cada desafio, tracem um plano. Se não estiverem com clareza, peçam ajuda. Se não estiverem bem fisicamente, peçam ajuda. Vão pedir ajuda às pessoas certas, ok? Reajustem as amizades, porque quanto mais fragilizados nós estamos, e os problemas financeiros tendem a fragilizar bastante as pessoas, exatamente porque as pessoas colocam uma carga muito negativa, normalmente associada ao dinheiro ou à falta dele, menos precisamos, ou seja, quanto mais fragilizados nós estamos, vamos imaginar, por problemas financeiros, menos precisamos de pessoas ao pé de nós, só vêm problemas, só nos cavam mais o buraco e ainda põem terra em cima. Quer dizer, amigos, fujam dessa gente, ok? E eu vou partilhar, e este é o ponto central do podcast, vou partilhar aqui convosco uma lista de um dos meus mentores, da forma diferente como pensam as pessoas com a mentalidade rica e como pensam as pessoas de mentalidade pobre. Está tudo num livro fantástico que eu aconselho que ainda não leu, e depois eu até peço que partilhem comigo o que é que acharam. E chama-se, algumas pessoas já conhecem, Os Segredos da Mente Milionária. É um must read, completamente. Para quem se interessa sobre estes temas, eu costumo dizer que o Pai Rico, Pai Pobre do Robert Kiyosaki é assim a primeira estalada para abanar a cabeça, não é? De um lado, e este livro é a segunda estalada do outro lado, ok? Claro que ainda há mais. Aliás, agora estou aqui a pensar, se quiserem que eu comece também a dedicar aqui alguns episódios do podcast a livros, ou que aprendi com alguns livros, coloquem a hashtag livros recomendados, se houver assim uma manifestação de interesse. Eu começo aqui a partilhar a minha visão sobre alguns livros, resumindo também o que aprendi, até algumas ideias que troquei com alguns autores que já conheci. Neste caso, aqui neste episódio, vou partilhar convosco algumas destas grandes diferenças entre quem tem o mindset rico e o mindset pobre. E volto a dizer, eu vou muitas vezes usar a expressão já rico e pobre, mas volto a dizer, não é o dinheiro que temos na conta do banco, ok? Tem a ver com a mentalidade. O foco todo é no mindset, porque é aí que começa a mudança, ok? É aí que começa a mudança. Por isso é que nós conhecemos muitas pessoas e já ouvimos muitos casos de pessoas que ganharam muito dinheiro e depois perdem. Porquê? Porque a mente é de pobre. É a mesma coisa quando a pessoa às vezes é obesa durante muitos anos, depois emagrece, olha para o espelho, está magra, a cabeça ainda é de gordo. Ok? Conseguem perceber aqui a diferença? Pronto. Então vamos começar aqui com a nossa lista. Em primeiro lugar, as pessoas de mentalidade rica criam as suas próprias vidas. E o que é que isto quer dizer? Que as pessoas de mentalidade rica acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. Enquanto as pessoas de mentalidade pobre acreditam na ideia de que na minha vida as coisas acontecem. Ok? Isto é a diferença entre a vitimização, não é? As pessoas acham que tudo lhes acontece a elas, tudo de mal lhes acontece a elas, e no caso das pessoas ricas, com a mentalidade rica, assumem o controle da sua própria vida, ok? Outro ponto é que os ricos, quando entram aqui nas questões financeiras, entram para ganhar. Quando entram no mundo dos negócios, entram para ganhar, ok? Enquanto as pessoas de mentalidade pobre entram no jogo, digamos assim, para não perder. Portanto, as pessoas ricas criam empresas, lançam produtos, investem em ações, continuam sempre a procurar maximizar aqui o seu retorno, portanto só se arriscam a obter um retorno proporcional, enquanto quem tem uma mentalidade pobre está sempre ali cheio de medo, o dinheiro está lá parado no banco, não é? Porque é seguro, mas depois não sabem o que é uma coisa chamada inflação, ficam no mesmo emprego durante muitos anos e infelizes. Há pessoas que estão felizes no emprego, ok? Com medo de tentar algo e de perder, e assim ficam escravas do próprio trabalho durante a vida toda. Epá, não venho com historinhas, porque estas historinhas vocês estão a contar a vocês mesmos, ok? Quando se preparam para murmurar desculpas, olhem para o que vocês estão a fazer. E eu não estou a dizer para chegar amanhã
ao trabalho e mandarem o patrão às ortigas porque a Bárbara disse YOLO. YOLO é o acrónimo de You Only Live Once, ou seja, só se vive uma vez, portanto, bora lá, e porque a Bárbara disse e realmente eu venho aqui e vou mandar tudo. Não, façam um planeamento financeiro, as coisas podem-se fazer de forma estruturada, ou seja, não é sermos aqui avariados, mas evitarmos aqui a procrastinação, ou seja, andarmos aqui a adiar. Porque a bem da verdade é que se nós não formos felizes, pouco interessa, ok? Aliás, eu sou conhecida por ser a única amiga em que quem se despede por própria iniciativa me pode ligar que eu faço sempre uma festa, não é? E porquê? Porque isto acontece. Não é que eu esteja feliz que as pessoas se despeçam. Normalmente o que acontece, as minhas amigas andam ali há não sei quanto tempo a pensar e estão infelizes e estão miseráveis, às vezes já estão em burnout e não sentem. Aliás, vêm os medos, porque depois a família, tudo, que canalizam os seus próprios medos para a própria pessoa e a pessoa bloqueia e não consegue avançar para o seu sonho, para o que pretende fazer, não é? Então, depois, sabem, quando me ligam, podem sempre contar aqui com o apoio. Porque, no fundo, há tantas oportunidades que é só pormos os óculos, como eu digo. E eu trabalho aqui, o que é pôr os óculos? Eu trabalho com algumas pessoas que dão mentoria e ajudo as pessoas a porem os óculos ou a melhorarem aqui a graduação. Porquê? Porque muitas vezes quando falamos em pequenos negócios ou ideias, as pessoas têm umas ideias e há pessoas que têm talentos fantásticos e negócios, ou seja, ideias de negócios fantásticos, mas depois não sabem monetizar o talento. Isso, amigos, é uma das minhas especialidades, porque eu costumo dizer que eu vejo dinheiro em todo lado. E é maravilhoso, porque para mim o dinheiro não é algo negativo, é uma ferramenta que eu utilizo para melhorar a vida. Pode entrar, pode sair, eu divirto-me imenso. Não admira que o meu filho mais velho, quando tinha 7 anos, é engraçado só partilhar esta história, quando tinha 7 anos na escola andaram a perguntar aos miúdos todos o que é que as mães gostavam, acho que era a propósito do dia da mãe. E umas mães responderam, e os miúdos, quando perguntaram, os miúdos diziam, minha mãe gosta de roupas, outra, minha mãe gosta de batons, minha mãe gosta de perfumes, de cozinhar e não sei o quê. E quando perguntaram ao meu filho, Lourenço, o que é que a tua mãe gosta? E o meu filho, perentório, minha mãe gosta de dinheiro. Epá, olha, quando eu soube isto, ri-me tanto. Eu adorei. Porquê? Porque, pelo menos para mim, o dinheiro não tem uma carga negativa que muitas vezes é transmitida de geração em geração. Mas, bom, vamos avançar, senão eu fico aqui a contar histórias e eu entusiasmo-me sempre. Outro ponto, os ricos assumem o compromisso de serem ricos, ou seja, as pessoas ricas assumem esse compromisso e fazem o que é necessário para atingir os seus objetivos, enquanto as pessoas com mentalidade pobre ficam ali a sonhar e a suspirar que gostavam de ser ricos. Mas para se atingir o que quer que rico, volto a dizer, o que quer que rico significa para a pessoa. Não estamos aqui a falar da riqueza em si, estamos a usar só estas expressões, não é? Mas a verdade é que as pessoas com mentalidade pobre não têm o objetivo bem definido, portanto não fazem aqui um planeamento, dizem, ficam à espera que saia o Euromilhões, cai do céu, não é? Não me vou mexer, dá trabalhos. E sobre isto do Euromilhões, está a dizer, meu amigo, a probabilidade de vos sair o Euromilhões é infinitivamente menor a de vocês conseguirem enriquecer pelos próprios meios se arregaçarem as mangas e entrarem em ação. Porque, caso contrário, continuam sempre a ter os mesmos resultados. E a pergunta que eu vos deixo agora é, estão satisfeitos com a vossa vida financeira? Epá, se sim, tudo bem. Se não, meus amigos, então vamos aqui continuar e ver se começamos a dar, step by step, um novo rumo às nossas finanças pessoais. Então, outro ponto é, quem é rico pensa em grande. As pessoas com mentalidade rica pensam em grande, enquanto as pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. E pensar em grande significa querer fazer dinheiro em larga escala. Basicamente, há uma frase que diz que quando nós miramos o céu, no mínimo acertamos, quando fazemos mira para o céu, no mínimo acertamos nas estrelas, não é? E a verdade é que pensar grande custa ao menos o mesmo que pensar pequeno. E portanto, as pessoas com mentalidade pobre, que muitas vezes só estão ali a pensar em sobreviver e a pagar as contas, e reparem, atenção, eu vou fazer que eu às vezes já vou entusiasmada e não vá alguém mandar assim um podcast e apanhar aquele neste momento, apesar que eu já tenho as costas largas, amigos, acreditem, são muitos anos em muitos países, não é só em Portugal que é assim, ok? Há outros países
há pontos diferentes. As pessoas são menos ofensivas noutros países. Aqui são mais... Então agora atrás do teclado ui, não é? Somos todos o justiceiro das teclas. Mas a verdade é, eu não estou a dizer aqui, há pessoas que trabalham para sobreviver. Ok? Não é isso que estamos a falar. Não é isto que estamos a falar. Eu... há anos que deparo-me com pessoas que poderiam muito facilmente, é uma questão de prioridades, não é? Eu quando vejo pessoas que podem dizer, mas eu ganho pouco, mas depois fumam. Eu quando vejo pessoas a de repente, e eu vou ao futebol, eu vou ao futebol e tenho cartão de sócio, that's not my point. Vocês, eu sei que tenho uma audiência inteligente, não vou entrar aqui em muitos detalhes, portanto, you got my point, right? Portanto, isto tem a ver com opções e onde está o nosso foco, porque quando nós queremos, nós fazemos. Não é? Eu costumo às vezes até usar o exemplo para aliviar aqui, para não ficar só no dinheiro, quando somos mais novos, não é? Menos filtros e mesmo que de repente tínhamos uma namorada ou um namorado que até podia um morar em Lisboa e outro no Porto, amigos, a sério, a pessoa ia várias vezes, de repente Lisboa-Porto pareciam só 10 minutos, não é? Porquê? Porque quando nós queremos, nós vamos, seja o que for. Portanto, isto tem a ver com uma questão de prioridades. Passando aqui, outro ponto, é os ricos. As pessoas com mentalidade rica focam-se nas oportunidades, enquanto as pessoas de mentalidade pobre focam-se nos obstáculos. Ou seja, se pensarmos na nossa vida, cada ponto da nossa vida tem um aspecto positivo e negativo. E o que diferencia um dos outros é que uns focam-se nas oportunidades, enquanto outros é sempre nos problemas, ok? E assumem muitas vezes o papel de vítimas. Outro ponto, e este para mim é muito importante, que é o rico admira o rico. As pessoas ricas admiram outros indivíduos bem-sucedidos, as pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e quem é bem-sucedido. E este, como eu estava a dizer, é um ponto importante porque desde pequenos somos muitas vezes programados para ver as pessoas ricas como más, mesmo às vezes nos filmes, nas novelas, as pessoas passa a ideia de ter mau caráter, conquistaram a sua fortuna à custa dos outros. E este ponto aqui é importante porquê? Porque se na nossa mente ser rico é sinónimo de ser mau, como é que nós nos vamos tornar em algo que desprezamos? Como é que nós vamos nos tornar ricos se odiamos os ricos? Como é que nós nos vamos tornar em algo que não gostamos? Simplesmente não vamos conseguir, nem consciente nem inconscientemente. Tudo à nossa volta nos vai afastar disso. Portanto, como é óbvio, na vida real nós reparamos que há pessoas ricas boas, há pessoas ricas más, ou bem-sucedidas financeiramente boas e más, como há pessoas com pouco dinheiro boas e más. E eu acredito que o dinheiro apenas potencializa o que a pessoa já é. Portanto, se é uma pessoa de bom coração, que gosta de ajudar, o ter mais dinheiro irá permitir que ajude ainda mais gente. Mas se for um idiota mal formado e sem caráter, ter muito dinheiro vai exacerbar isso. Portanto, passa a ser um idiota, um grande idiota, com muito dinheiro. Portanto, um ponto importante aqui é nós ressignificarmos a maneira como vemos dinheiro e as pessoas ricas. Depois, aqui o grupo de influência do rico que anda com o rico, ou seja, no sentido que as pessoas ricas procuram a companhia de indivíduos positivos, bem-sucedidos, enquanto as pessoas de mentalidade pobre andam sempre ali com as pessoas negativas, fracassadas, que lá está, os que arranjam um problema para cada solução. Portanto, é assim, se querem mudar isso, mudem o vosso ambiente. Ok? Portanto, uma boa dica para quem me pergunta, está bem, mas como é que eu faço? Onde é que eu os encontro? Vejam nas redes sociais, comecem a seguir novas pessoas, revejam quem é que vocês seguem, não é? Acompanhem no LinkedIn, nos blogs, podcasts, canais de YouTube, pessoas inspiradoras, vão a conferências, a seminários. No fundo, aumentem o vosso círculo de pessoas PVA. E o que é uma pessoa PVA? É uma pessoa de valor acrescentado. Não conheciam esta, pois não. E outro ponto importante é que o rico, pessoa de mentalidade rica, gosta de se promover, enquanto a pessoa de mentalidade pobre não aprecia nem a autopromoção, nem a promoção da marca pessoal, nem da marca do seu trabalho, ok? Ou acham que é inadequado ou egocêntrico. Eu aqui sou um bocadinho mais comedida que o T. Harv Eker, no sentido em que penso que a promoção deve ter critério, ou seja, cuidarmos da nossa marca pessoal de forma estruturada, mas sem preconceitos, ok? Não se trata de nós nos acharmos a última Coca-Cola de deserto. A questão é, se nós temos valor, se traz valor, nunca é mau.
não é? Nós estamos a promover o nosso negócio, estamos a promover a nossa marca, porque se nós não o fizermos, quem é que vai fazer? Claro que a nossa própria comunidade, se nós tivermos, irá fazê-lo, e o boca a boca é fortíssimo, não é? É a recomendação, mas a primeira pessoa temos de ser nós, sem medos, sem complexos. Outro ponto, as pessoas ricas são maiores que os seus problemas, enquanto as pessoas de mentalidade pobre são menores que os seus problemas. E eu não estou aqui a falar de problemas de saúde, nada de deturpar. Vejam se não andam a contar histórias, inventar desculpas, e volto a frisar que essas desculpas, vocês ao contarem, estão a contar a vocês mesmos. Depois, os ricos sabem receber dinheiro. As pessoas ricas são excelentes recebedoras, quer dinheiro, quer inclusivamente elogios, enquanto as pessoas de mentalidade pobre são péssimas. Ou seja, quando falamos de dinheiro, além das pessoas de mentalidade pobre, que é um assunto tabu, não é? Não se fala. E quando alguém dá um presente, seja em dinheiro, só estão lá, não é? Precisava. Muito até devolvem ou recusam a oferta. E isso lembra-me, inclusivamente, há uns anos que eu fiz um trabalho sobre negócios no Japão e percebi o quão ofensivo era rejeitar, nem que fosse uma oferta momentânea. Nós temos que agradecer. Nós temos que aceitar e saber aceitar, sejam os presentes, sejam os elogios. Não os rejeite, não os afaste da sua vida, ok? Depois, os ricos gostam de receber de acordo com os seus resultados, enquanto as pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo, ou seja, trocam tempo por dinheiro. Eu já dediquei um podcast a isso. Quando nós estamos a trocar tempo por dinheiro, nós estamos a limitar os nossos rendimentos. Porquê? Porque nunca vai conseguir trabalhar mais de 24 horas por dia. Se há coisa que é igualitária, é o tempo, não é? Temos todos o mesmo tempo. Podemos não ter todos os mesmos recursos, mas o tempo temos todos o mesmo. Há 24 horas no dia para todos, não é? E há pessoas que conseguem organizar melhor e outras não. Portanto, quando nós temos que não temos tempo, talvez temos de fazer uma hierarquia das prioridades no nosso dia, e exatamente para não haver essa limitação é que os ricos têm outro mindset, outra maneira de pensar, ok? Usam formas de alavancagem para ganhar dinheiro. Engraçado que ainda hoje recebi por parte de um ouvinte do podcast para explorar aqui a questão mais da alavancagem, ou seja, a alavancagem é o que permite com pouco dinheiro eu ir buscar mais dinheiro, tem múltiplas fontes de dinheiro, ou seja, renda passiva, mesmo quando estão a dormir, não estão dependentes do tempo para fazerem dinheiro. Ok? E depois isto remete-nos também para outro ponto, que é as pessoas ricas não limitam as suas opções, ou seja, muitas vezes as pessoas de mentalidade pobre, que é ou tenho uma coisa ou tenho outra, as pessoas de mentalidade rica questionam-se muitas vezes se não há uma oportunidade de ter as duas. Ok? Portanto, sei lá, vou dar um exemplo, ou ser pobre e feliz ou rico e triste. O dinheiro e a felicidade não têm relação. Ok? Portanto, não pensem, e vocês podem achar tonta esta comparação, mas nós inconscientemente fazemos muito isso. É o amor e a cabana, tenho sorte ao amor, não tenho azar ao jogo. Vão encontrar muitas dicotomias destas e muitos binómios que nos são passados ao longo da vida. Depois, os ricos olham para o património líquido, no que este gera, enquanto as pessoas de mentalidade pobre focam-se única e exclusivamente na sua única fonte de rendimento, que é também uma particularidade, que eu podia acrescentar aqui, que as pessoas mentalidade rica preocupam-se em criar aqui várias fontes de rendimento, não estarem dependentes do salário, e pensam sempre em património líquido, ou seja, em conseguir formar um património tão grande que ele investido dispensa a pessoa trabalhar para o resto da vida. A não ser, lá está, que a pessoa queira, mas aí trabalha porque quer e não trabalha por dinheiro. Depois, obviamente, isto remete-nos para outro ponto, também os ricos sabem gerir bem o seu dinheiro, enquanto as pessoas de mentalidade pobre não é? Os ricos investem o seu dinheiro, as pessoas de mentalidade ricas investem, põem o dinheiro a trabalhar para elas e não trabalham pelo dinheiro. E aqui também é mais um ponto importante, que é as pessoas de mentalidade rica agem apesar do medo, enquanto as pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo.
E é claro que qualquer pessoa tem medo de investir tudo o que já juntou para abrir um negócio, e volto a dizer que há formas de planeamento, permitem gerir o risco, e eu não vou pegar no dinheiro todo e pôr num negócio que não conheço, mas se eu tenho um trabalho feito, se acredito no meu negócio, no potencial, se tenho assegurado a separação das finanças pessoais das profissionais, então mesmo com medo, a pessoa de mentalidade rica age. Enquanto a pessoa de mentalidade pobre fica paralisada, fica a ponderar e nunca age. É engraçado que eu ainda hoje escrevi no Instagram do Paulo Silver, para quem não sabe, é só uma pessoa espetacular, um tipo espetacular, que é um dos sócios que montou e idealizou a famosa Revenge of the 90s, em que deixou um comentário que ele gostou muito e que vem na sequência muito deste tópico, que é este tópico, mas associado ao perfeccionismo. Que muitas pessoas aqui escudadas sobre ainda não está bem, ainda não é o tempo, falta melhorar este ponto aqui ou ali, o que estão a fazer é procrastinar. E o que eu escrevi, basicamente fiz um comentário em que dizia que o perfeccionismo pode ser o nosso maior sabotador, e por isso convém lembrar que melhor feito do que perfeito. Por isso, meus amigos, se der medo, vai com medo mesmo, avance. Se cair, levanta. Se errar, corrige e volta a fazer. E aqui podíamos acrescentar mais um, e este depois eu próprio envio ao T. Harv Eker, é que os ricos não têm medo do fracasso, enquanto as pessoas de mentalidade pobre têm pânico de falhar. Ok? E para deixar aqui mais um último ponto, isto, vocês começam a perceber, e tudo isto está no livro, eu recomendo mesmo Os Segredos da Mente Milionária, depois partilhem comigo. Tudo isto, quer dizer, eu acrescentei aqui inputs próprios, não é? E acrescentei inclusivamente algumas coisas que não estão no livro, que são minhas, mas basicamente é esta última ideia que os ricos, as pessoas de mentalidade rica, são eternos aprendizes, ou seja, estão sempre a procurar melhorar. Estão sempre a procurar, eles usam a expressão aprimorar-se o tempo todo, enquanto as pessoas de mentalidade pobre, não é? Estão ali muito sentadas no seu ego e acreditam que já sabem tudo. Isto faz-me lembrar uma frase que é "Too much ego will kill your talent", ou seja, basicamente que o ego mata o talento, não é? E eu acho que o ego e a arrogância mata no sentido figurado as pessoas mais talentosas. Quando nós falamos de educação financeira, de oportunidades de investimento, é muito interessante perceber que as pessoas com a mentalidade certa mantêm uma mente curiosa, de principiante, estão sempre interessados em aprender mais, em aprimorar-se o tempo todo. Há uma humildade. Eu tenho aprendido com pessoas incríveis, são pessoas que nem vos consigo explicar, as pessoas mais incríveis que eu já conheci, e super bem sucedidas, com uma humildade gigante, que adoram ensinar, que adoram aprender, que mesmo sendo mentores não têm a mente fechada, e é maravilhoso estar próxima de pessoas assim, não é? Enquanto a pessoa de mentalidade pobre, eu sou assim, nasci assim, nunca vão mudar, e usam desculpas, ou aquela bela frase, o burro velho não aprende línguas, e eu não acredito nisso. Acredito mesmo que o melhor investimento que vocês podem fazer é em vocês mesmos, e que até ao final da vida tenhamos nós saúde, devemos estar em contínua aprendizagem. E agora, perante tudo isto, a pergunta que eu vos faço é: o que é que vão fazer? Você vai ficar aí parado ou parada, ou vai entrar em ação? Vai continuar a queixar-se e a culpar os outros e a procrastinar, ou vai assumir a responsabilidade e controle sobre a sua vida financeira? E deixo para reflexão final só este ponto: é que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer pessoa pode recomeçar e fazer um novo fim. Não deixem para depois, comecem já. E pronto, era isto que eu tinha para vos trazer neste episódio, que espero que tenha contribuído em algo para a mudança da vossa mentalidade e para a maneira como vocês olham para o dinheiro e finanças pessoais. Eu volto a dizer, este ponto é essencial. Ok? Mudar a maneira como nós nos relacionamos, criar aqui um círculo forte ao pé de nós, das pessoas que nos inspiram, irmos à procura de mais, rever estes pontos todos que falarmos aqui é determinante para nós criarmos um ambiente mais promissor de oportunidades,
ok? De crescimento. Agradecer também a quem tem enviado feedback, podem continuar a fazê-lo. Aliás, eu gostava muito de ouvir da vossa parte o que é que acharam deste episódio, trocarmos ideias, partilharem histórias, como é que vos impactou, o que é que pretendem fazer daqui para a frente. Pedir então uma vez mais para não se esquecerem de subscrever o podcast, deixarem uma avaliação. Podem também acompanhar o meu Instagram e o meu blog barbarabarroso.pt, e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil para outras pessoas, sejam familiares ou amigos, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money! Here comes the money. Here we go. Money talk.